Eu sou Marcelo Brancati, eu atuo no mercado de seguros há cerca de 28 anos. Tive a oportunidade de iniciar dentro desse mercado, exercendo atividade operacional. Na verdade, eu fui contratado por uma seguradora para ser office boy, que é uma atividade que já nem existe mais. E eu fui alocado dentro do departamento de sinistro de automóvel. Eu me lembro bem do primeiro dia de trabalho, onde o meu gestor pediu para eu colar fotos de veículos sinistrados. E foi assim, esse foi o meu primeiro contato, onde eu passei a me interessar, a entender, tentar entender um pouco melhor a funcionalidade daquelas operações, os critérios que a seguradora avaliava aqueles prejuízos, a atuação dos peritos e tal. Então, por um período curto, eu exerci essa função e foi a função que me trouxe a paixão pela atividade de seguros. A partir daí, baseado no esforço, na dedicação, eu fui galgando outras posições em nível operacional, auxiliar técnico, analista de sinistros e baseado num acúmulo de aprendizado, de interesse e que foram me trazendo a perspectiva, a possibilidade de crescimento dentro desse contexto ainda operacional. Depois de alguns anos, eu tive a oportunidade, já como analista de sinistro de automóvel, fui convidado pela empresa para assumir uma posição de coordenação numa filial da empresa, em Ribeirão Preto. E foi a minha primeira oportunidade que eu tive como gestor de uma área importante, de uma atividade importante dentro da seguradora. Permaneci atuando nessa filial, que era uma filial bastante importante da companhia, durante 3 anos, aí retornei para São Paulo já como gerente, ainda atuando na área operacional, como gestor de sinistros. E, em paralelo a tudo isso, busquei especialização, me formei em administração, busquei uma pós-graduação, depois um MBA e fui investindo na minha carreira em paralelo ao aprendizado, ao conhecimento, à formação, fez toda a diferença. E isso me deu condições de assumir outras posições em nível estratégico. E hoje eu exerço a função de diretor operacional de uma empresa de grande relevância no mercado de seguros, que é a Tecmeio. Então esse seria um panorama, um resumo. Dentro dessa trajetória, assumi também atribuições comerciais, fui diretor responsável por uma corretora de seguros que atua na área de tecnologia, onde foi uma experiência muito rica, que me trouxe toda uma vivência e exigiu de mim habilidades e competências de caráter comercial, e isso tudo juntando com as visões técnicas que me permitiram entender muito mais profundamente o funcionamento dessa cadeia de seguros, do ponto de vista de gestão de riscos, de serviços aos clientes, prevenção à fraude, e todo o contexto que envolve as áreas técnicas, associado a uma visão comercial. Acho que foi uma condição que me deu uma visão muito mais ampla, e hoje eu me sinto muito preparado e bastante aderente às necessidades do mercado. O mercado de seguros ele evoluiu muito, principalmente nos fundamentos de produtos e de tecnologia. No passado não tão distante, as empresas operavam num nível manual, né? Então era comum todo um processo de emissão, de aceitação de risco ser executado, calculado através de um processo manual. E isso tudo converteu para um mundo otimizado, digital. A tecnologia passou a estar presente muito forte no mercado de seguros. Ainda existem oportunidades para melhorar, maximizar muito esse processo, especialmente a distribuição de produtos,
através de modelos mais simplificados, mais otimizados, ágeis e menos burocráticos. Então, mas existe em toda a cadeia de valor da operação de seguros, houve uma evolução muito grande, desde os níveis de serviço ao cliente, através da implantação de modelos de atendimento otimizados, através de plataformas de contact center. Nada disso existia no passado recente. O processo todo de entrega, de aceitação, de emissão de risco também foi muito fortemente reformulado. E as vendas também. No entanto, existe sim um desafio de construir facilitadores, construir meios alternativos, inovação, no sentido de produzir uma perspectiva de consolidar processos de vendas numa escala muito maior e menos burocrática. Isso é uma oportunidade, de modo a inserir um público consumidor que hoje nitidamente ele está fora desse mercado. Essa é uma pergunta que exige realmente uma reflexão. Eu imagino que um dos exemplos que deve acontecer, algo que deve estar presente, as pessoas devem nascer já com seguro. Imagino eu, seguro de vida, protegidas, a sua própria previdência deve já estar contratada ou garantida no momento do nascimento, ou até antes dele. Quem sabe a gente consiga chegar nesse momento a ter... O ser humano ele já nasce protegido com um portfólio de produtos de seguro. Seguro de vida, seguro de previdência, seguros de bens e patrimônio, que garantam ao longo de toda a vida desse cidadão, possivelmente ele deve viver mais de 100 anos, né? Ou dizem até muito mais que isso. Então ele já deve nascer incorporando uma série de proteções, mesmo que não dependam da própria vontade. Essa é uma tendência que me parece clara. O mercado vai ser impactado muito fortemente em função da evolução da própria ciência e da medicina, o que vai garantir níveis de longevidade em patamares que hoje a gente não conhece. Mas, partindo do princípio que um ser humano poderá sobreviver por mais de 100 ou 150 anos, os desdobramentos em os fundamentos de seguros vão ser alterados. Então, isso vai passar por uma revisão muito forte de princípios atuariais, de análise de riscos, de precificação, e tudo aquilo que hoje a gente está acostumado a ver vai certamente deixar de existir. A própria indústria de automóvel, né, como que ela vai se comportar? Imagino que a gente vai ter um outro patamar de mobilidade, outro nível de mobilidade, e talvez até nem o automóvel exista. A gente encontre ao longo desse caminho alternativas mais rápidas de deslocamento, muito mais saudáveis, né, sustentáveis, e que o risco em relação ao automóvel deixa de existir. Provavelmente, imagino eu, que nós vamos ter meios de deslocamento individuais. Então, isso vai passar a ter uma realidade diferente. Seguro de vida certamente é o produto que vai ter que se acompanhar essa transformação, em particular da expectativa de vida. Então, eu imagino que os pais vão se preocupar já em garantir que os filhos já nasçam com essa proteção e principalmente a proteção de longo prazo, que é a previdência. O jovem executivo, ele precisa reunir alguns predicados, algumas competências e habilidades que anteriormente eram exigidos de poucos e hoje passou, na minha visão, a ser uma espécie de commodity. Então, o jovem executivo necessariamente ele tem que trazer, num ponto de vista de gestão, o conceito de inovação muito forte. Ele tem que ter a capacidade de questionar tudo aquilo que é feito e encontrar alternativas. Ele precisa ter um senso crítico e agregar valor em tudo que ele faz. Ele não pode se conformar em trabalhar com modelos pré-definidos e entender que aquilo não pode ser modificado, não pode ser alterado, seja em relação a aspectos de produtividade, de qualidade, satisfação de cliente, custos, e ele tem que conseguir passar a ter uma visão globalizada daquele negócio que ele está inserido e trazer valores constantemente. Ele não pode buscar que isso seja provocado por parte da empresa ou da organização que ele trabalha.
a expectativa da empresa é que ele já venha preparado, pronto para trazer esse valor de uma forma natural e uma forma espontânea. No que tange ao mercado de seguros, fazendo uma ligação com o mercado de seguros, esse jovem executivo ele tem que buscar a conexão de um plano muito maior. A visão dele precisa incorporar aspectos e tendências, ele precisa trazer dentro do plano de trabalho dele muito claro as perspectivas da sociedade que ele está inserido. Ele precisa estar atento ao desenvolvimento não só da própria organização, mas à garantia de sucesso da empresa, mas do próprio entorno, da sociedade que ela participa, e isso eu me refiro em particular a das pessoas. O executivo ele tem que pensar de uma forma global e sistêmica que transcende o mundo corporativo. No que se refere também a seguros, ele precisa, baseado nessa visão da sociedade, essa visão ampliada, ele precisa trazer isso em forma de soluções, de produtos, de propostas que a própria empresa deve ofertar, trazer, oferecer para a sociedade que ela faz parte. Então esse executivo, ele tem que ter uma capacidade multilateral de perceber as oportunidades dentro e fora da organização. Ele tem que ter um viés de negócio, criativo, inovador, focado em resultado cada vez mais, mas acima de tudo ele tem que trazer para dentro da empresa o conjunto de necessidades de uma maneira antecipada, de vanguarda, e incorporar isso dentro da cultura da própria empresa. E isso envolve, nesse sentido, a capacidade de liderar pessoas, de influenciar pessoas, de trazer de uma forma natural aliados dentro e fora da própria empresa, para suportar novos projetos, novos produtos, novas práticas que tragam para a empresa e para a sociedade em si valores que a empresa e a própria sociedade necessitam. A ANSP tem um papel absolutamente estratégico no desenvolvimento do mercado de seguros, no aprendizado, na difusão do conhecimento e também na ampliação do conhecimento e de uma forma muito ampla em relação ao mercado segurador. A partir do momento que se tem um espaço para reunir as pessoas que se dispõem a debater, a discutir, a estudar temas de relevância dentro do mercado segurador, essa união, essa concentração de novos conceitos, de novas visões, ou até mesmo de visões conservadoras, mas essa possibilidade de criar um debate através de pessoas diferentes, com visões e especialidades diferentes, e convergir isso em materiais, em estruturados, em discussões, isso é o que eleva o patamar do mercado de seguros para um outro nível. Então, essa é uma missão nobre, que ela deve ser prestigiada, valorizada, e que pessoas cada vez mais de forma espontânea e natural, participem de forma a trazer as suas opiniões, os seus entendimentos sobre fatores distintos que envolvem o mercado de seguros, e é isso que no final das contas vai garantir a sustentabilidade desse mercado em longo prazo. Há aspectos de inovação, aspectos também relacionados à legislação, questões institucionais, barreiras para o desenvolvimento do setor são discutidas aqui de forma ampla e abrangente, num nível de entendimento excepcional. Então, quem tem o privilégio de participar, mesmo como ouvinte, dos eventos, dos encontros aqui, passam a se aperfeiçoar enquanto profissionais e, sem dúvida nenhuma, estão se reciclando. É um momento muito rico, é um espaço que agrega demais e eu espero que seja ampliado, não só em nível de São Paulo ou de outras grandes capitais, mas que a gente consiga, através da ANSP, atingir a população como um todo, os estudiosos de seguros cada vez mais contribuam de uma forma ainda mais atuante.